Olá, tudo bem? A serpente é Satanás. O Apocalipse diz que a serpente é diabo e Satanás. Quem é a serpente? Quem é Satanás? Quem é o diabo? Nesse vídeo eu vou demonstrar claramente que a serpente não é Satanás. Mas antes vamos esclarecer que Satanás é uma palavra hebraica e diabo é a tradução grega da palavra Satanás. Então nós matamos 2 coelhos com uma machadada só? Não, nada a ver, viajei. Mas enfim, antes vamos esclarecer então que Satanás é uma palavra hebraica e diabo é a tradução grega da palavra Satanás, então os dois querem dizer a mesma coisa. A palavra diabo é formada pelo prefixo dia, né, que quer dizer movimento através de, né, afastamento, mais o verbo balô, que quer dizer lançar, jogar. Desse verbo vem a origem da palavra bola, por exemplo, que a gente joga a bola, né? Diabo literalmente quer dizer lançar separado, né? Que nem um jogador que faz um gol contra. Diabo é o que separa, o que desune, o que afasta, o opositor. Alguns dizem o antagonista, né? Tá valendo também. Essa palavra não se refere a um ser, se refere a uma qualidade, né? Dentro da visão bíblica, essa qualidade é a oposição a Deus. Prova disso é que a palavra hebraica Satã, né, é acompanhada de artigo, logo nem deveria ser traduzida como Satã ou Satanás, mas como o Satanás ou o acusador. Satã, ou o nome helenizado, né? O nome helenizado, Satanás, helenizado, para quem não sabe, se refere à cultura grega, né? O nome helenizado Satanás ganha evidência só no livro de Jó. É ali que Satã é apresentado como um dos seres celestiais que tem como função encontrar e acusar falhas nos homens, exatamente como ele faz com o pobrezinho do Jó. Antes do livro de Jó, a palavra Satã só aparece uma vez no primeiro livro de Crônicas, mas embora esse primeiro livro de Crônicas retrate um período anterior, né, ao conto de Jó, ao período retratado no conto de Jó, a tradição diz que o primeiro livro de Crônicas foi escrito por Esdras, isso lá por volta do ano 430 a.C. Portanto, quando ele foi escrito, a palavra Satã já estava em uso. Então, no final das contas, ela aparece pela primeira vez no livro de Jó. Não se sabe ao certo quando foi escrito o livro de Jó. Certo não se sabe. É provável que tenha sido composto por mais de um autor e que sua composição tenha ocorrido entre os anos 450 e 350 a.C., portanto, durante o governo persa, quando os judeus recém estavam se livrando das consequências do exílio na Babilônia. Um dado interessante é que, para facilitar a administração, né, no Império Persa, o Império foi dividido em regiões chamadas satrapias, em que os sátrapas eram os gestores das satrapias. Aos sátrapas cabia a função de fazer valer as ordens do rei e relatar ao rei como estavam as satrapias, né? Eram os fofoqueiros, os acusadores. Ele fez, ele não fez. Como a figura de Satã surge na Bíblia nesse período histórico, é provável, muito provável, que ela seja uma assimilação da figura dos sátrapas, né? Os fiscalizadores e acusadores dos homens. Aliás, muito provavelmente a palavra grega sátiro tem a mesma origem. Daí a imagem de Satanás, né, ou diabo, como metade homem, metade bode. Satanás só vai aparecer mais uma vez no Antigo Testamento com papel semelhante, né, ao exercido no conto de Jó, lá no livro de Zacarias. Vamos agora para a serpente. A serpente só é associada a diabo ou Satanás por causa de 2 passagens no Apocalipse. Diz mais ou menos assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Essa passagem está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E a outra, que é uma repetição, está no capítulo
20, versículo 2. Essa passagem faz referência à lenda dos anjos caídos. Eu tratei desse tema no vídeo A Lenda de Lúcifer e os Exilados de Capela. Nunca existiu um ser chamado Lúcifer. E a lenda dos anjos caídos se baseia em um erro grosseiro de interpretação. É claro que na época em que o Apocalipse foi escrito, essa interpretação equivocada, a respeito de Lúcifer e os anjos caídos já tinha se popularizado. E o autor do Apocalipse, que ninguém sabe quem é, dizem que foi João, apóstolo, nada a ver. Então, o autor do Apocalipse acabou incorrendo, nesse erro, repetindo esse erro. A Bíblia de Jerusalém, comentando essa passagem, ela diz que o dragão ou a serpente fugitiva era o monstro do caos primitivo na mitologia fenícia. Estou falando da Bíblia, a Bíblia diz, Bíblia de Jerusalém, foi traduzida por uma grande comissão de protestantes e católicos. Mas, se a serpente é Satanás, Jesus aconselhou a imitar Satanás, pois ele recomendou aos apóstolos para serem prudentes como a serpente. Está no capítulo 10 de Mateus, quando ele manda os apóstolos em missão. Aliás, o Gênesis diz que depois que Adão e Eva foram convencidos pela serpente a comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus condenou a serpente a andar sobre o próprio ventre. Como é que era a serpente antes, então? Ela caminhava. Diz ainda que Deus condenou a serpente a comer pó, mas as serpentes não comem pó. O que eu ia falar dos coelhos antes? Fiquei com um negócio na cabeça. Mas tomar o Apocalipse como base para defender que a serpente é Satanás é uma estranha decisão seletiva, pois se os crentes levam isso ao pé da letra, deveriam levar ao pé da letra outros versículos deste mesmo capítulo, como a continuação dessa mesma passagem que está falando da serpente, diz mais ou menos assim: e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto. Como assim? Quando é que é dado para uma mulher duas asas de águia e a mulher voa para o deserto? Isso só pode ser visto como um símbolo, e um símbolo que nunca ninguém vai entender. Você pode ler 400 tentativas de interpretação do Apocalipse, todas serão totalmente diferentes. A terra, 88, que diz assim: a terra socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha rojado de sua boca. Alguém consegue acreditar que o Apocalipse esteja tratando de fatos reais, de fatos materiais? Será que não está claro aqui que se trata de uma linguagem simbólica? Ou então, todo o resto é simbólico, mas a parte que diz que a antiga serpente é chamada de diabo e Satanás, essa é verdadeira. Não, essa é. Não, o resto é tudo símbolo. Essa aqui é verdade. Essa aqui é. Não é muita vontade de acreditar no diabo? Por favor, dá vontade de mandar para o diabo que o carregue, não dá? Enfim. Muitos crentes se apegam ao livro de Jó, que eu citei há pouco. Jó fala a respeito de uma espécie de disputa que Deus e Satanás teriam feito. Satanás, no seu papel de ajudante de Deus, no seu papel de fiscal, acusador dos homens, X9, quer provar para Deus que Jó só era fiel porque ele tinha uma vida boa, Jó tinha um vidão ali. Então, Satã diz para Deus que se Jó se desse mal, se Jó se desse mal, se acontecesse alguma coisa ruim com ele, se perdesse tudo, ele iria também duvidar de Deus. Deus aceita a aposta e eles ferram legal com a vida do pobrezinho do Józinho. É claro que esse conto é uma alegoria para explicar o porquê de o povo israelita ter sido exilado e perdido tudo. O livro de Jó foi escrito posteriormente ao exílio da Babilônia.
O povo israelita, no exílio da Babilônia, tinha perdido tudo. Tinha perdido família, tinha perdido as propriedades, né? Tinha perdido instituições, tinha perdido a própria liberdade pessoal. Essa personagem fictícia chamada Jó, né? Eu sei que é um homem, que personagem é sempre feminino, viu, meu filho? Essa personagem. Então, essa personagem fictícia chamada Jó retrata, então, isso que tinha acontecido com o povo israelita. O livro de Jó é uma tentativa de explicar o que estava acontecendo com o povo israelita, né? Por que que Deus estava agindo assim? Mas isso, evidentemente, é só uma alegoria. Quem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, talvez não faça o uso correto da razão e não perceba que seria impossível retratar longos diálogos, né, como são aqueles diálogos descritos no livro de Jó. Tem longos e complexos diálogos ao longo do livro de Jó. Quem teria escrito isso? Qual seria a testemunha desses diálogos? Não existia gravador. Não existia filmadora. Nem papel e caneta existia. Se isso tivesse acontecido realmente, como é que isso teria chegado ao conhecimento de alguém para que esse alguém pudesse escrever isso tudo com minúcias e detalhes? Mas vamos agora tratar do simbolismo da serpente. O símbolo da medicina é uma serpente enrolada no bastão de Esculápio, né? Às vezes chamado de Asclépio, que era o nome do deus que simbolizava a medicina na mitologia grega. Nesse mito, né, de Asclépio ou Esculápio, Esculápio foi arrancado do ventre de Coronis, né, a sua mãe que havia sido morta, e ele foi entregue a um centauro que se propôs a ensinar a Esculápio a arte da cura usando plantas medicinais. Falei do símbolo da medicina, também tem o símbolo da farmácia. O símbolo da farmácia é praticamente o mesmo, só que em vez de um bastão, né, a serpente está enrolada numa taça, mas o simbolismo é exatamente o mesmo. Tem um mitólogo que eu gosto muito, prezo muito, que é Joseph Campbell. No seu livro O Poder do Mito, ele relata lendas semelhantes à da serpente do Éden, né, contendo a serpente, a árvore e o fruto. Uma delas se refere ao povo Bassari, né, da África, que remonta a 6.000 anos, e outra dos Sumérios, né, mais conhecida, né, que remonta ali mais ou menos uns 5.500 anos. Campbell explica que o poder da vida leva a serpente a se desfazer de sua pele. A serpente se desfaz da pele para renascer. A serpente às vezes é representada como um círculo, né, comendo a própria cauda, o que é uma representação justamente da imagem da vida, né? A vida se desfaz de uma geração após outra para renascer. A serpente simboliza a energia e a consciência imortais, né, engajadas no círculo do tempo, sempre atirando fora a morte, né, a pele, atirando fora a morte e renascendo. Ele opina que existe algo de extremamente horrível na vida quando ela é encarada desse modo. Por isso, o símbolo da serpente carrega em si, ao mesmo tempo, né, simultaneamente, o sentido de fascinação pela vida e o sentido de terror pela vida. O simbolismo da serpente, portanto, é de sabedoria e de vida, ou da sabedoria em relação à vida. Assim ela é representada na maior parte dos antigos mitos. Assim ela é representada como símbolo da medicina e da farmácia. Assim ela é representada no Gênesis. Ou não é? Ao comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva passam a fazer uso do intelecto e conhecem a sua condição de mortais. Muita força e paz para você.